Olá, senhores, estamos aí com a questão 54 da FUVEST 2022, primeira fase. Olha só, dois fios muito longos transportam, cada um deles, uma corrente elétrica de intensidade I, conforme indicado na figura. Uma partícula de carga Qzão positiva, situada a uma distância R de cada um dos fios, move-se com velocidade constante ao longo da direção Z. Um módulo e sentido da força magnética atuando sobre a carga devido ao campo magnético produzido pelos fios são dados por note a dot. Ele fala aí que o campo magnético produzido por um fio muito longo e transportado por uma corrente de valor I tem módulo aproximadamente dado no μ0 vezes I sobre 2πr, sendo R a distância do fio até o ponto e μ0 correspondente à constante de permeabilidade magnética para nós aí, certo? Bom, meninos, olha só que bacana. Primeira coisa, a gente tem que entender que essa corrente elétrica que passa apontando para cima, tá vendo a setinha dela, ó? Apontando para cima, ela gera campo magnético ao redor desse fio, tanto do lado esquerdo dele, como do lado direito dele, como passando por cima dele ou passando por baixo dele aqui, certo? Então ele gera campo magnético ao redor desse fio em todos os pontos. O ponto que nos interessa, obviamente, seria esse pontinho aqui, ó, por onde está passando a nossa carga Qzão. Então eu quero saber aí qual é o campo magnético que esse fio gera nesse ponto, para eu poder saber a qual valor de campo magnético está sujeito a essa carga Qzão lançada verticalmente para cima, tomando aí o plano da tela como referência, certo? Porém, ele não está próximo do fio apenas, né, do fio da esquerda, mas também do fio direita, a direita dele, que tem uma corrente elétrica apontando para baixo. E essa corrente passando aqui no fio, ela também gera campo magnético em todos os pontos à direita do fio, à esquerda do fio, passando por cima dele, ou também por baixo dele aqui, certo? E é óbvio, né, que o campo magnético gerado por esse fio interage com essa corrente, o campo do fio da esquerda interage com a corrente da direita, pode aparecer uma força entre os fios, mas não é isso que o exercício solicita para nós. Então, nós não vamos perder tempo em analisar a força nos fios e calcular as forças que atuam em cada fio aí para nós, certo? Que no caso teria o mesmo valor. A gente vai ter que analisar apenas o campo magnético que esse fio gera nesse pontinho e que esse fio gera nesse pontinho. Portanto, nesse ponto, eu vou tentar descobrir aqui qual é o campo magnético resultante para nós, ou o campo magnético total para nós gerado nesse ponto. É o campo magnético que vai estar sujeito à nossa carga Qzão. E para poder determinar qual é a força, porque olha lá, o módulo e o sentido da força magnética atuando sobre essa carga, para a gente poder calcular essa força magnética, a gente vai fazer o famoso BQV seno de θ para nós. Então, a gente depende aqui, ó, desse campo magnético. Que campo magnético essa carga está sujeita? Ela está sujeita àquele campo magnético resultante. E nós vamos ter que calcular ele, certo? Para isso, é importante a gente relembrar aí a regrinha da mão direita para nós. Então, vamos trazer aqui a nossa mão direita. Olha que bonitinho, ó. Lembra que a mão direita você pode pôr corrente elétrica no dedão, campo magnético nos 4 dedos, ou vice-versa, né? Você pode pôr corrente nos 4 dedos e campo magnético no dedão. Aquilo fica mais conveniente de acordo com o que a figura é fornecida aí para nós, né? No caso aqui, ó, corrente na vertical, corrente em linha reta, né, no fio retilíneo, fica mais fácil colocar o dedão, ó, com a corrente elétrica. Então, perceba que a corrente elétrica subindo, ao dedão subindo, a gente percebe que à direita do fio, os 4 dedos estão entrando na tela para nós. Ó, ele está entrando na tela, indicando que esse fio gera um campo magnético entrando aqui do lado direito, que é onde interessa para nós, tá? Então, esse primeiro fio, eu vou chamar de 1. Ele gera aqui nesse ponto um campo magnético entrando no plano da tela para nós aí. Esse é o campo magnético gerado pelo fio 1. Já pelo fio 2, a gente percebe que a corrente é vertical para baixo. Então, eu vou inverter aqui, ó. Vou colocar o dedão apontando para baixo. E aí a gente percebe novamente que os 4 dedos eles estão entrando no plano da tela do lado esquerdo do fio que está aqui, ó. Ao lado esquerdo do fio, os 4 dedos estão entrando na tela para nós, certo? Se eles estão entrando na tela, significa que este segundo fio, ele também gera um campo magnético entrando no plano da tela.
E, portanto, senhores, agora vai ficar fácil a gente descobrir quanto que vale o campo magnético resultante. O campo magnético resultante, como esses dois campos magnéticos, esses dois vetores, eles têm a mesma direção, que é perpendicular à tela aí para nós, né, na direção do eixo X. E entrando, eles estão no mesmo sentido para nós, então a gente pode falar que o campo B1 e o campo B2, por estarem na mesma direção e no mesmo sentido, eles estão se ajudando. E, portanto, para a gente poder achar o resultante, a gente soma esses dois vetores. Portanto, aqui nós vamos ficar o campo magnético resultante, é o campo gerado pelo fio 1, que seria, a partir da fórmula que nós conhecemos, de campo magnético gerado por fio retilíneo, ou até da formulinha dada aqui no texto para nós, né? É a constante permeabilidade do meio, que é I0, vezes a corrente, que ele chama de isão, tudo isso dividido por 2π vezes a distância do fio até o ponto onde a carga está passando, que vale R, mais o campo magnético gerado pelo fio 2, que vai ser a constante permeabilidade do meio, μ0, e a corrente, que também vale isão, dividido por 2π vezes R, pois a distância do segundo fio até o ponto onde a carga quesão passa também vale R. Percebo, portanto, que nós temos o mesmo valor, né? μ0 isão dividido por 2πr, x mais x dá 2x, não é verdade? Portanto, μ0 vezes i sobre 2πr mais μ0 vezes i sobre 2πr, isso daqui dá 2 vezes μ0 vezes i sobre 2πr para nós. Esse 2 a gente acaba cancelando. E, finalmente, a gente chega que o campo magnético resultante é um μ0 vezes i sobre πr. Esse é o campo gerado tanto pelo fio 1 como pelo fio 2 para nós. Portanto, agora, para achar o valor da força magnética, a gente vai fazer continha aqui, ó, substituindo o valor do campo magnético resultante. Então, vamos ficar aqui a força magnética. É o campo magnético resultante, que é o μ0 vezes i sobre πr. Vezes a carga, o módulo da carga que ele chama de quesão, vezes a nossa velocidade, e vezes seno de θ. Esse θ é sempre o ângulo entre o vetor velocidade e o campo magnético. E aqui, ó, o campo magnético está entrando na direção da tela, ou seja, está na direção do eixo X, e a velocidade da partícula, ela está na direção do eixo Z, vertical, para cima. A gente percebe que o ângulo entre as duas aqui, ó, ela vale 90 graus. Portanto, como θ vale 90 graus, a gente sabe que seno de 90 graus vale 1, não é verdade? Então, a gente descobre que a força magnética que atua nessa carga vai ser o quesão vezes o μ0 vezes o i. Tudo isso dividido por πr. E aí, meninos, vezes ainda a velocidade. Infelizmente, aí, na prova, as alternativas elas não apresentam a grandeza velocidade na nossa equação, né? Muito provavelmente uma falha de digitação apenas, uma bobeirinha aí, mas percebo que nenhuma das alternativas aqui nós temos velocidade, né? Porém, todas elas estão iguais, então a gente pode até definir, tirando o zero, que a gente sabe que a força magnética não vai ser zero, essa força vai existir, né? A gente pode definir, então, deixar para definir qual vai ser a alternativa correta, pensando na direção e no sentido da força magnética. Bom, uma coisa é você calcular o valor, a gente faz pela formulinha. A outra é achar a direção e o sentido dessa força magnética, que aí nós temos que usar a regra da mão esquerda. Lembra? A regra da mão esquerda é a famosa faça bom vestibular. O polegar para nós indica F de força, o indicador indica B de campo magnético, e o dedo médio que está apontando ali para dentro da tela, né, indica V de velocidade. Então, nós vamos trazer essa regrinha da mão esquerda aqui para nós, que eu já deixei adequada na situação que a gente precisava, ó. Aliás, eu não deixei ela na posição que a gente precisava. Espera aí que eu vou ter que pegar outra mãozinha aqui. Aqui, meninos, agora já veio a imagem correta, né? Então, olha só, o dedo médio é velocidade, o dedo indicador é o campo magnético, o dedão é força magnética, olha só que bacana, ó. A velocidade da partícula é vertical para cima, o campo magnético resultante, ele está entrando, então o indicador aponta para dentro da tela, né?
ou no caso da sua prova, para dentro da folha, e a força magnética sobre essa carga puxa ela para a esquerda. Então, a gente percebe que a força magnética, ela é, já que a carga é positiva, para a esquerda. Caso essa carga fosse negativa, era só a gente inverter o sentido dela. Então, ela está na direção do eixo Y, só que apontando para o lado contrário do eixo Y, para o Y negativo, aponta na direção do Y negativo, a melhor alternativa, lembrando que a conta, né, o valor da força magnética está de forma errada na alternativa, mas a melhor alternativa seria a alternativa B para nós aqui. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.